Olá, meus caros, dando continuidade no Scrum, existem três elementos: papéis, artefatos e eventos. Os papéis são as pessoas, equipe e os responsáveis pela gestão e o desenvolvimento do projeto. Mais adiante veremos os papéis. Os artefatos são representados pela documentação e os elementos gráficos utilizados no framework. São representados pelo backlog, pelo product backlog, sprint backlog, stories e o burn down, gráfico na verdade, tá? E também veremos mais adiante. Já os eventos são representados pelo sprint, que é o cerne ou espinha dorsal aí do Scrum. O sprint training, um evento muito representativo e muito simbólico, que é o daily Scrum, e por fim o sprint review e o sprint retrospective. E nós iremos abordar esses elementos aí ao longo do vídeo. Aqui temos a figura clássica do Scrum. Tudo que você tem que fazer, você vai colocando aqui no Product Backlog. A cada X tempos, que é o tempo de entrega que vamos ter na empresa, que pode ser de 1 a 4 semanas, que é a nossa sprint. Eu priorizo um conjunto de atividades desse Product Backlog e jogo na Sprint Backlog. Mais uma vez, que será de 1 a 4 semanas, que representa o ritmo da qual eu vou entregar. O time pode ter um rendimento de 1 em 1 ou de 4 em 4, isso vai conforme a necessidade aí do time. O Product Backlog consiste em uma lista priorizada de todos os requisitos, funcionalidades ou itens de trabalho a serem abordados durante o projeto. O Product Owner é o responsável por gerenciar a lista. Mais adiante veremos os participantes aí do Scrum. A Sprint Backlog, por sua vez, ela é definida antes de cada sprint. A equipe seleciona o item do Product Backlog e os coloca em uma Sprint Backlog, que é a lista de tarefas a serem realizadas durante o sprint atual. Feita, definida e priorizada essa Sprint Backlog, a Sprint ela é executada ao longo do tempo. Mais uma vez, a gente poderia falar que são de 7 a 30 dias, ou de 5 a 25 dias úteis, e normalmente a gente trabalha assim, de 1 a 4 semanas, e eu entrego ao final um produto que é, por exemplo, um software pronto. Portanto, o trabalho ele é dividido em ciclos chamados de sprints, que são períodos fixos de tempo, mais uma vez, ressaltando de 1 a 4 semanas. E durante uma sprint, a equipe se compromete a entregar um conjunto de funcionalidades específicas. É lógico que a gente está usando o Scrum para uma infinidade de situações aí, marketing ou vendas, ou mesmo na educação, para a preparação de um conteúdo para um determinado curso, mas é importante enfatizar que consiste em uma entrega, em entregar algo para o cliente, algo que tenha valor para o seu cliente, e não um documento interno ou uma burocracia interna, não é um cronograma, não é a entrega de um cronograma. E além disso, esse time, ele conversa, ele acompanha o projeto. E com base nessa figura, a gente resume muito bem o Scrum. Mas afinal, quem participa do Scrum? O Product Owner, que é o representante do cliente ou usuário, o time Scrum, ou Scrum Team, que consiste em uma equipe pequena e auto-organizada, geralmente compostas por desenvolvedores, e um Scrum Master, que é o facilitador de todo o processo. A gente tem um personagem aqui que é responsável por conhecer o cliente, por entender o cliente, o chamado Product Owner, ou dono do produto. Esse Product Owner pode ser, inclusive, alguém do cliente, se esse cliente tem acesso à empresa. E pode participar das reuniões, pode apoiar. E qual que é a função aí do PO, que é chamado de Product Owner? Ele escreve, a função dele, então, é escrever o backlog, documentar esse backlog e priorizar esse backlog.
ordenar esse backlog de acordo com as necessidades do cliente e selecionar o que entra em cada sprint do backlog. Então, a função do PO é essa, que consiste em cuidar do produto, do plano e saber o que é importante priorizar. E é o PO que recebe, ao final, um incremento que é dado. Portanto, o PO é o representante do cliente. É aquele personagem que conhece a fundo o cliente, que compreende toda a situação do cliente. Além do PO, você tem o time que está trabalhando aqui na execução. Esse time de desenvolvimento ele é composto por uma equipe, mais uma vez destacando, multidisciplinar, responsável por desenvolver as funcionalidades definidas pelo Product Owner. Existe também um consultor, que é a figura do Scrum Master, que é a pessoa que valida se o processo Scrum está sendo bem seguido. O Scrum Master desempenha um papel fundamental no Scrum e ajuda a garantir, que o processo seja seguido corretamente, promovendo uma cultura de colaboração, aprendizado, melhoria contínua. Em tradução literal, ele é o mestre do Scrum, ou seja, alguém que domina plenamente o Scrum e vai trabalhar para que o frameworks realmente funcione no dia a dia, durante a implementação. Ele vai checar, por exemplo, se as pessoas entenderam o espírito do framework. Então, o papel do Scrum Master é recomendável a uma pessoa que tenha uma vasta experiência com o Scrum. Existem muitas implementações que deram errado porque a empresa, no momento que ela virou da gestão clássica, por exemplo, uma gestão ágil, com Scrum, ela pegou o antigo gerente de projetos e o transformou em Scrum Master. Mas isso é um erro fatal dentro do seu projeto. Não porque o gerente de projetos não possa ser o Scrum Master, mas porque, em muitas vezes, esse gerente de projetos continua atuando como sempre atuou, como um gerente. E o Scrum Master, destaco, não é um gerente. O Scrum Master não manda na equipe. O Scrum Master não tem controle, não controla, não gerencia o cronograma. O Scrum Master não define responsabilidades. O Scrum Master, portanto, ele acompanha os processos e verifica se eles estão sendo seguidos conforme o framework do Scrum. Então, a figura é de um consultor, é um coach, alguém que ajuda, apoia o time a executar o processo da forma correta. Então, como eu disse para vocês, o Scrum parece ser muito fácil de entender e dá normalmente muito errado, porque as empresas não conseguem um sucesso se elas não conhecerem a fundo essas abordagens do framework. Portanto, mais uma vez, o Scrum Master ele tem que garantir o Scrum e não o produto. E não a responsabilidade, pois ele não é chefe de forma alguma. Ele não controla a equipe. Tá certo? Então, esse é o conceito por trás do Scrum Master. O Scrum define algumas reuniões. E uma dessas reuniões é a inicial de planejamento da sprint, que ocorre quando você vai entrar numa sprint. E nesse contexto aí, o PO ele é o responsável por dizer o que é prioritário, a equipe aí do Scrum. E o Scrum Team é responsável por dizer o que cabe e o que não cabe nessa sprint. Então, quem diz se cabe ou não na sprint é a equipe. A equipe tem o poder de dizer que não cabem mais atividades na sprint backlog, por exemplo. Mas quem elege a prioridade é o PO. Essa reunião é uma reunião de negociação, onde, mais uma vez, o PO e a equipe definem o que cabe na próxima sprint dentre as atividades definidas aí como prioritárias. Existem as reuniões diárias, a famosa Daily Scrum, constituídas por breves reuniões diárias, geralmente aí de 15 minutos, nas quais a equipe compartilha o que fez no dia anterior, o que planeja fazer hoje e quais são os obstáculos que eles estão enfrentando. Conforme visto, é uma reunião para ser muito rápida, no máximo 15 minutos.
E se ela for presencial, é recomendável que ela seja do tipo stand-up, ou seja, todos de pé, na frente de um quadro na parede, onde o time tem a oportunidade de discutir as situações do projeto, os problemas, e pensar aí nas próximas estratégias. Se a reunião for online, o que está mais popular hoje em dia, em nosso cotidiano atual, procurar utilizar ferramentas de gestão aí visuais. Uma delas é o ClickUp, que permite, por exemplo, implementar um Kanban priorizado ao Scrum, para que seja feito o acompanhamento de forma simples aí, né? Dentre as ocorrências aí dos sprints. Ao final da sprint, temos duas reuniões. Uma para entregar o produto para o PO, que entrega-se o que foi acordado, e essa reunião é chamada de revisão de sprint, ou sprint review, e ocorre ao final de cada sprint, onde a equipe realiza uma reunião para demonstrar o que foi concluído e também receber um feedback do Product Owner e também dos stakeholders. E também existe uma outra reunião interna da própria equipe, junto com o Scrum Master, para ver o que deu certo e o que deu errado e para melhorar também o processo. E essa reunião ela é chamada de retrospectiva de sprint, ou sprint retrospective, e ocorre após a revisão do sprint. A equipe ela realiza uma retrospectiva para analisar o que ocorreu bem e o que poderia ser melhorado, com o objetivo de ajustar aí e melhorar o processo continuamente. Aliás, é um erro muito comum as pessoas acharem que quando a gente implementa o Scrum não tem procedimentos ou não tem burocracias. Não, isso mais uma vez é uma ideia errada. O Scrum tem processos, sim, é somente abrir o SBOC para vocês poderem constatar. E os processos têm que ser melhorados com o tempo. Aprender o que deu errado na última e melhorar o processo. Só que é um processo leve, um processo pequeno, porque são no máximo aí 4 semanas. Portanto, algumas questões que a gente pensava na gestão de projetos clássica, como a gestão do cronograma, como aqui no nosso caso são 4 semanas, será que precisa montar um cronograma para esse caso? Mais um exemplo aí. Na gestão de recursos, como as pessoas que estão na sprint, ela é um time que sempre está sendo alocado para aquela mesma situação, o recurso já está definido. Não há necessidade de gerir esse recurso. Mais um exemplo aí, na gestão do escopo. Olha, o escopo está aqui no backlog. Então, várias dessas coisas que a gente viu na gestão clássica, o framework do Scrum já facilita de tal forma que não é necessário fazer explicitamente, ele já está contido nessa abordagem. Mais uma questão é a gestão de comunicação. O próprio Scrum já está falando para conversar todos os dias na reunião daily, na Daily Scrum, por exemplo. Então, ele já tem uma rotina de comunicação prevista. Portanto, a forma com que o Scrum foi estruturado é uma forma que minimiza aqueles pontos que na gestão clássica teriam que ser trabalhados em detalhes. Os produtos, o Product Backlog, são descritos como User Stories, que são usados para definir requisitos de forma simples e centrada no usuário. Elas são usadas para descrever as funcionalidades ou os recursos do ponto de vista do usuário final ou de um cliente, em uma linguagem acessível e também compreensível. O importante é entender no espírito é que no mundo clássico o requisito era um documento de dezenas de páginas, descrevendo até a cor de cada botão em um software, o tipo de tela, até o tamanho da fonte da tela. A ideia agora é que seja uma frase mais curta, uma frase pequena, que dê a ideia geral daquilo e também que eu consiga dimensionar a complexidade, mas sem grandes detalhes. Mas por que isso? E quando eu for implementar, como é que eu vou saber desses requisitos? Aí você vai conversar com o cliente, conversar com o PO. Então você vai falar assim, você entendeu o que é para fazer? Aí você pode responder, entendi. O detalhe daquilo não preciso escrever em um documento. Lembra lá que nós vimos no Manifesto Ágil? Melhor pessoas com interação do que um documento extenso e burocrático. Então eu vou lá conversar com a pessoa,
cliente ou o PO. E o que é que você precisa exatamente aqui? Você pode fazer essas perguntas para ele. Daí, na execução, ela é feita sobre a demanda, sem ter um documento detalhando tudo isso. Portanto, o User Stories é um documento muito simples, normalmente um post-it de identificação, com uma frase descrevendo o que tem que ser feito. Lembrando aí que no mundo online existem diversas ferramentas que implementam esse post-it aí virtualmente. Mais uma vez, podemos citar aí o caso do ClickUp, que possui inclusive uma integração direta com o framework do Scrum. E esse quadro físico ou virtual pode ter lá, por exemplo, to do, que é a fazer, e, consequentemente, aí, as suas variantes. Mas, afinal, como é que eu calculo o tamanho dessa user story? O que o Scrum recomenda é fazer o que muita gente chama de Plane Poker, também conhecido como Scrum Poker. Então, refere-se a uma técnica de estimativa utilizada no Scrum para determinar o esforço ou a complexidade das tarefas, ou use stories de um determinado projeto. Então, ela é uma estratégia que busca uma estimativa via consenso dentro da sua equipe. Consiste no time olhar para a user story e falar: bom, essa aqui do tamanho 1 é minúscula, ou essa aqui do tamanho 0 já está feita, ou essa aqui do tamanho 2, ou muitas vezes essa aqui do tamanho 40, que aí consiste numa situação um pouco mais complicada de ser feita. Então, a gente junta-se, né, todo o time, jogam essas cartinhas e se elas convergem, ótimo. Se não, se colocou um 5 e o outro colocou 40, por exemplo, aí o time senta e conversa. Porque colocou tão pouco. Cada um explica os seus motivos, jogam as cartas novamente até uma nova conversão. É algo simples, divertido, mas por que a gente faz desse jeito simples, né? Porque o planejamento de tamanho, como era feito antigamente, né, a gente gastava-se muito tempo, né? Um tempo precioso que muitas vezes ao final ainda acabava errando as estimativas aí, citando ainda no modelo clássico mais uma vez, tá? Então a gente poderia pensar assim, se é para errar, não vamos gastar tanto tempo e esforço, vamos fazer algo que seja mais simples e rápido. E afinal, como é que eu acompanho se a minha sprint não está atrasada? Nós temos o Burn Down, que é uma ferramenta que a equipe se gerencia para saber se está ok ou não. Esse gráfico de Burn Down representa a relação entre o trabalho a ser feito e o tempo necessário para executá-lo. Ele é usado pelas equipes nas sprints, pois efetivamente mostra se os prazos poderão aí ser cumpridos. No início da sprint, você somou os pontos que fez lá no Playing Poker, com os pesos das cartas, né? De acordo com o User Stories, você aí soma e deu, por exemplo, aí 28, né? E é uma sprint de 4 semanas. Aí basta traçar uma linha reta. Exemplo, no dia 0 eu tenho 28 pontos para fazer, e no dia 20 eu tenho que ter 0 pontos. E esse é o ritmo para conseguir entregar até o final da sprint tudo o que a equipe se comprometeu. Lembrando, a sprint, a responsabilidade é da equipe. A equipe que participou da reunião de planejamento e bateu o martelo, né, se comprometendo com aquela sprint, porque ela entendeu que aquelas atividades cabem na execução. Então, essa linha é o ritmo médio que a equipe tem que trabalhar para entregar. Aí chega lá no dia da Scrum Daily, é recomendável que a Daily, lembrando aquela reuniãozinha lá de 15 minutos, que você verifique quantos post-its migraram, por exemplo, do to do, fazer, para o doing, que é fazendo, ou mesmo para o done, que é feito. Vamos supor que no primeiro dia nenhum, então o gráfico se apresenta com 28 pontos pendentes. No segundo dia, um post-it de 1 ponto ficou pronto. Agora foi para 27. E vamos reportando isso. Se for presencial, a recomendação é que seja escrito à mão mesmo, a caneta, em um quadro, para obter um visual amplo, para checar se houve atrasos ou adiantamentos. Portanto, é uma checagem muito simples,
para ver se o ritmo de trabalho é compatível com o acordo para a entrega das sprints. E essa é uma ferramenta de acompanhamento do Scrum, que é o Burn Down. Nem preciso salientar que é importante acompanhar esse processo. Portanto, a gente fecha por aqui, com uma visão geral do Scrum. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, meus caros, e até uma próxima oportunidade.